Eu sou de Brasília, eu sou publicitário, trabalhei em Brasília durante 10 anos trabalhando com comunicação pública, e eu falei até para o Rodrigo, quando ele me fez esse convite, que é um prazer enorme a gente ter a oportunidade de trocar ideia, a gente ter a oportunidade de conversar fora do eixo Rio-São Paulo. É impressionante o tanto de conteúdo que se produz fora dessas praças e como a gente acaba prestando muito mais atenção ou só prestando atenção do que é produzido aqui, e a gente acaba perdendo a oportunidade de ter muito talento e de crescer muito quando a gente olha para outros lugares. A ideia é que hoje a gente possa conversar um pouquinho sobre Twitter, né, e sobre como as conversas que acontecem no Twitter, como esses papos que acontecem na plataforma, acabam transformando a maneira como a gente enxerga a sociedade, acabam transformando a maneira como a gente interage com o mundo. Antes de entrar nessas conversas especificamente, eu vou falar um pouquinho de Twitter. O Twitter, ele é essa rede particular, ele é diferente de todas as outras redes, porque a gente tem o costume de falar que o Twitter é uma rede social, mas o Twitter, ele não é uma rede social. O Twitter, ele é uma rede de interesses. Você não vai no Twitter para se conectar, para se encontrar com seus amigos, familiares, com as pessoas que você estudou ou com sua tia. No Twitter, você vai para se conectar com as pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. Então, o Twitter, ele tem essa plataforma de interesses ao vivo. O Twitter, ele é o que está acontecendo no mundo agora e sobre o que as pessoas estão falando. Então, se eu entro agora no Twitter, as pessoas vão estar falando aqui, no caso de São Paulo, de repente do frio, desse frio louco que apareceu aqui. Daqui a pouco as pessoas vão estar falando sobre a fase do CBLOL que acontece hoje. Mais tarde à noite as pessoas vão estar falando sobre a live da Simone e da Simária. As pessoas estão falando da nova temporada de Dark, que foi liberada ontem na Netflix. Então, o que conecta as pessoas no Twitter não é o fato delas se conhecerem, é o fato delas terem interesses em comum. E esses interesses acabam virando conversas, essas conversas acabam virando hashtags, e essas hashtags, à medida que elas são muito interessantes, elas viram trending topics, e a gente consegue entender ali o termômetro da sociedade, o que as pessoas estão falando no mundo agora, quando a gente entra no Twitter e a gente vai ali na aba de explorar dos trending topics. Mas a principal diferença do Twitter, que é uma rede de interesse, para as outras redes que são redes sociais, é que enquanto nas outras redes a gente tem essa mentalidade de olha para mim, a gente tem esse mindset de olha para mim, onde o selfie é o mais importante, a minha experiência é mais importante, a minha viagem é o meu prato de comida. Eu digo a gente porque estamos em todas as redes sociais, a gente só se comporta diferente quando a gente está em cada uma delas. Então, enquanto as outras redes sociais são de olha para mim, o Twitter, ele é mais sobre o olha para isso. O protagonismo que está sendo discutido, que está sendo debatido, não sou eu, não é a minha experiência, mas é sim o assunto, o meu ponto de vista sobre aquele assunto. E isso fica muito claro quando a gente vê grandes competições esportivas. Esse ano, uma pena que essa pandemia tenha impedido a gente de viver Copa América, tenha impedido de viver Olimpíadas, muitas conversas positivas que estavam para ser conversadas, e a gente está aqui ainda nessa tristeza de pandemia, nesse caos. A gente vê isso também em movimentos sociais, a gente vê o tanto de hashtags, eu acho que hoje, com o movimento, principalmente com o movimento do Vidas Negras Importam, mas desde lá atrás, quando começou o Black Lives Matter nos Estados Unidos, o movimento Me Too, a gente teve também, há um tempo atrás aqui no Brasil, o movimento Somos Todos Macacos, Marielle presente, esses movimentos sociais todos, eles acabam tendo uma hashtag, eles acabam sendo debatidos na plataforma, e é uma conversa super democrática, super plural, onde todo mundo pode pular, seja você uma pessoa, um jornalista, uma marca, uma entidade, uma ONG, ou você pode vir, pode participar da conversa. E, é claro, é a plataforma dos memes. Os memes, eles acabam surgindo no Twitter, a gente vê os prints nas outras redes uma semana, um mês depois, mas os memes surgem no Twitter e, enfim, a gente se diverte bastante com isso. E quando a gente olha para essa plataforma, a gente é publicitário, a gente é comunicador, eu, no caso, faço estratégias para marcas no Twitter, então, uma estratégia a gente precisa entender o que as pessoas estão falando, a gente precisa entender, cara, pelo que as pessoas estão passando, o que está trazendo, o que está tirando o sono dessas pessoas.
quando a gente olha para o Twitter, a gente consegue observar muita coisa, né? E a gente consegue entender muita coisa a partir dessa observação. E isso é muito importante porque a gente vai desconstruindo aqueles viés, né? Aquele olhar que a gente tem como verdade, que é a nossa verdade, né? E a gente começa a entender que existem pessoas que pensam diferente, a gente começa a entender outros pontos de vista, e a gente consegue fazer comunicações que sejam mais humanas, né? Comunicações que sejam mais fáceis de se conectar com as pessoas. E para provar isso, eu fiz um compilado aqui para mostrar o que é o brasileiro no Twitter em 280 caracteres, em alguns tweets. Né? A gente vai ver que a gente gosta muito de comida, de futebol, de música, e que tudo que a gente gosta muito a gente acaba transformando em funk. Começando pela comida, né? Os italianos que nos perdoem, mas tem esse perfil que da pizzaria Bate-Papo, que há um tempo já vem mostrando os sabores diferenciados de pizzas que eles fazem. Aí isso aqui faz a internet pirar, né? Divide bastante a internet, né? Acho que esse é um dos principais motivos de polarização que a gente tem. A gente vê os temakis também que vão nesse sentido. E eles também fizeram a pizza de coxinha. A coxinha, ela é muito mencionada no Twitter. Na verdade, inclusive, quando a gente está em período de campanha eleitoral, a coxinha sempre aparece muito com candidatos comendo coxinha e pastel na feira. Né? Mas, cara, a coxinha de verdade, ela é o alimento que parece que é o alimento preferido do brasileiro. A gente gosta tanto de coxinha que a gente mistura coxinha com a outra paixão nacional, que é o futebol. Né? Tem esse perfil aí que, inclusive, fez a Neixinha, que é a coxinha no formato da cabeça do Neymar, e eu achei o máximo porque eles ainda colocaram um milho ali para fazer o brinco do Neymar. Além do futebol, o outro assunto que as pessoas falam muito na plataforma é música. Né? Inclusive, a gente consegue conversar com os músicos na plataforma, muitos artistas estão no Twitter, estão conversando, são ativos, né? Fazem lives, a gente tem visto, cara, o MC, o Marcelo D2 fazendo lives, trazendo conteúdos super importantes, bem recentemente, ultimamente, para a gente debater o momento que a gente está vivendo. E aí eu separei esse tweet aí do Lulu Santos, que veio para o Twitter para mostrar que, cara, todo mundo cantava essa música errado. O destino não é ser estar, o destino é ser e estar. E o lance do Twitter ser aberto, né, ser essa plataforma aberta, onde todo mundo pode pular em qualquer conversa, é que as pessoas podem vir e corrigir o Lulu Santos, falando: licença, Lulu, acho que você escreveu sua própria música errada, porque eu não concordo que seja ser e estar. Quando a gente fala de música também, um dado que me impressionou quando eu soube pela primeira vez e que acaba impressionando muita gente é que o estilo musical mais comentado no Twitter, ao contrário do que muitas pessoas possam vir a imaginar, não é funk, não é samba, não é sertanejo, é K-pop. Né? A gente é completamente fissurado por K-pop. Na verdade, a gente é apaixonado pela Coreia, né? Não só por fazer o K-pop, mas por ter eliminado a Alemanha na última Copa. Isso é uma coisa que a gente ainda carrega até hoje. E a gente gosta tanto de K-pop que a gente transforma K-pop em funk. Não brinque com ela não, olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão. Além do K-pop, além da música, do futebol, a gente também é apaixonado por entretenimento, séries. Né? Eu trouxe o exemplo do Game of Thrones, que foi a última temporada, aconteceu no ano passado, e isso foi muito emblemático para o Brasil, porque o Brasil conseguiu mostrar o poder do twitteiro brasileiro. Né? O Brasil foi o segundo país que mais tweetou sobre a final de Game of Thrones no mundo inteiro, e isso colocou a gente no mapa, assim. Então, é isso que está dito aí. A temporada final de Game of Thrones virou um evento como qualquer outro. Não dá para cobrar que as pessoas não venham comentá-lo no Twitter. É para isso que essa rede social serve. A gente está vendo isso hoje com Dark, né? Com a nova temporada de Dark, todo mundo comentando lá no Twitter, todo mundo falando sobre isso. E, para variar, a gente não podia deixar de transformar isso em funk. Indo para um assunto um pouco mais sério,
falando de política, não tem dúvida de que todo mundo aqui, mesmo quem não tem Twitter, sabe que o Twitter tem pautado as discussões políticas, a gente vê isso nos jornais, a gente ouve no rádio. Foi pelo Twitter que o deputado tal falou isso, foi pelo Twitter que o presidente, o líder de Estado, o CEO de companhia, então o Twitter ele virou um canal de comunicação oficial para políticos, né, para membros de Estado, e foi no Twitter que o presidente Bolsonaro, quando eleito, veio para twittar e o Haddad veio pela primeira vez. A parabenização do candidato não foi por telefone, não foi por telegrama, foi por Twitter. Ele veio parabenizar. E a gente vê que o uso da ferramenta acabou evoluindo até os dias de hoje. Né? Então, o Twitter é isso, sim. O Twitter são milhares de sinais que são jogados o tempo todo. Então, até por não ter familiares no Twitter, a gente acaba se sentindo mais à vontade para falar coisas mais íntimas, né? A gente acaba se abrindo mais na plataforma. E isso acaba pautando a velocidade das tendências, né? Os memes, as trends, os movimentos sociais, as polêmicas, as notícias, o que acontece primeiro no Twitter, a gente já sabe. Só que além da velocidade das tendências, a gente tem visto no Twitter que a gente tem conseguido pautar também a velocidade das epidemias. Hoje a gente está levantando uma série de dados, a gente está fazendo uma série de estudos a respeito de como as conversas sobre a Covid-19 têm evoluído na plataforma, mas mesmo antes disso, a gente já via algumas praças, como a Alemanha, os Estados Unidos, que conseguem pautar as suas políticas de saúde, as suas políticas sanitárias, a partir de identificação de padrões no Twitter. Então, você começa a entender que aquela cidade ou aquela região começa a twittar muito sobre febre, sobre tosse, sobre mal-estar, então você entende que ali pode estar acontecendo uma epidemia de gripe e você já consegue mobilizar as suas ações de saúde pública para atender aquela área. E se você tem um governo que é bem orquestrado, né, consegue trabalhar, você consegue usar o Twitter como uma forma de inteligência. Além das tendências, além das epidemias, a gente vê o Twitter pautando a velocidade do mercado. Né? Não é novidade também que os CEOs vêm twittar. O Elon Musk, quando fez esse tweet há 2 anos atrás, ele falou que estava considerando fechar novamente as ações da Tesla, e por conta desse anúncio dele, as ações acabaram subindo 11% aí em uma semana. Ou quando a Kylie Jenner falou do Snapchat, né? Falou, cara, alguém usa o Snapchat, ninguém está mais usando o Snapchat. É impressionante o que acontece com a curva de ações da companhia, que desvaloriza mais de $1 bilhão num período de 10 ou 11 dias, se eu não me engano. Mas é muito impressionante. Aqui no Brasil, a gente tem o caso do Carnaval do ano passado, que foi muitos veículos de comunicação, inclusive a revista Exame, creditaram a alta do dólar a um tweet que o presidente Bolsonaro fez a respeito do Carnaval, foi um tweet do Golden Shower, enfim. E aí o dólar acabou atingindo o pico mais alto num longo período. Muitos veículos creditaram esse pico, essa alta, ao tweet do Bolsonaro. E aí a gente vê ultimamente, trazendo um caso um pouco mais antigo, mas que é super emblemático, ele foi finalizado agora nesse ano, que é o caso do Harvey Weinstein, do assédio em Hollywood, né, do assédio da agressão às mulheres em Hollywood, e esse caso mostra como algumas conversas no Twitter têm pautado a velocidade da nossa cultura. Voltando um pouco lá atrás, voltando em outubro de 2017, para contextualizar essa história para vocês, surgiu o escândalo, né, foi a público a denúncia do Harvey Weinstein, esse produtor de Hollywood que abusava, assediava das mulheres. E, naturalmente, como todo grande acontecimento, as pessoas vão para o Twitter para comentar, para escrever, para trazer seu ponto de vista. As pessoas conversam sobre isso. Só que, alguns dias depois que esse caso veio a público, que as pessoas já estavam falando, a atriz Alyssa Milano, ela fez um tweet que diz o seguinte: se você já foi abusada sexualmente, né, se você já foi assediada no seu mercado, no seu trabalho, escreve Me Too, né? Escreve Responde Eu Também com esse tweet. E foi um movimento impressionante. Né? Logo que ela fez esse tweet andou pelo mundo inteiro, e a gente vê aí depoimentos de mulheres trazendo seus relatos, de mulheres trazendo seu ponto de vista,
de mulheres expondo, inclusive, os assediadores. Tem até esse caso aí no Brasil da Patrícia. Mano, 4 das 5 meninas do meu grupo de amigas já sofreram assédio ou abuso sexual. Essa estatística parece que só cresce. #MeToo. Né? E esse movimento foi crescendo tanto, né? Foi empoderando tanto essas mulheres que elas começaram a expor esses homens e vários figurões de Hollywood acabaram sendo expostos, acabaram perdendo seus cargos. Eu acho que um exemplo emblemático que fica aí para a gente, para o Brasil, é o do Kevin Spacey, que até a série do House of Cards, ele saiu da série do House of Cards, que estava com pico de audiência, estava com bastante audiência. E a gente vê que por conta desse movimento, por conta da coragem dessas mulheres, o movimento criado por essas mulheres, a revista Time, que sempre elege uma personalidade do ano, ela não elegeu uma pessoa específica, né, que normalmente era um homem branco, ela não elegeu uma pessoa específica, mas sim ela elegeu as mulheres que quebraram o silêncio e resolveram falar e resolveram pautar. Então aqui a gente começa a ver a força que um tweet tem, porque a partir desse tweet ele virou a capa de uma revista, ele virou a celebridade, a pessoa do ano. É uma coisa a realmente ser mencionada. E aqui a gente não tem só o efeito midiático da coisa, mas a gente tem um efeito real e prático no mercado, quando a gente vê que 201 homens foram demitidos por conta do movimento Me Too, por conta dessa exposição, e que desses 221 demissões, 124 foram repostos, sendo que 54 por mulheres. Né? Todos entendem que isso aqui não é o que resolve, mas isso aqui é um puta passo no caminho do progresso, isso aqui é um puta passo no caminho da sociedade e do mercado que a gente quer ver, do que a gente quer ver acontecendo. E isso mostra muito o potencial dessas conversas e como interesses compartilhados e pessoas que pulam uma hashtag para mostrar seu ponto de vista podem sim ter um impacto positivo e podem ter um impacto forte na nossa cultura. E aí, quando a gente traz isso para a nossa profissão, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, somos publicitários, somos comunicadores, né? Comunicação social, né? Entender a sociedade para se comunicar, a gente pergunta, pô, o que as marcas têm a ver com isso? Se a gente realmente pergunta, se a gente não entende o que as marcas têm a ver com isso, nós somos publicitários da década passada, do século passado. Eu acho que é importante a gente ter em mente todos os dias quando a gente vai trabalhar e quando a gente quer promover uma marca, que é da nossa insignificância. Eu entendo que fazer uma campanha, lançar um produto, colocar um serviço na praça, né, levar isso para anunciar para as pessoas é uma coisa super importante para a gente que se dedicou, que está ali, sei lá, nos últimos anos trabalhando nesse produto. Mas as pessoas, elas meio que não estão nem aí para a gente. É importante a gente ter consciência disso. As pessoas não acordam falando, nossa, qual será o produto que essa marca vai lançar hoje? Não, elas não se importam. Então, todo o trabalho que a gente pega para fazer, toda a estratégia que a gente vai construir para uma marca, a gente trabalha como uma premissa de inovar, né? A gente trabalha com inovação. Mas quando a gente fala inovação, e isso é um consenso, principalmente no time de estratégia e marcas do Twitter, que a inovação não é um robô, a inovação não é uma tecnologia, a inovação não é um tweet que pisca, balança uma bandeira e faz misto quente. Né? A inovação é a forma como as marcas se relacionam com as pessoas. A inovação é a marca entender que ela não é o centro da narrativa e que ela, os produtos dela e o serviço dela não são a coisa mais importante, as pessoas são a coisa mais importante. Então, toda vez que a gente vai construir um trabalho, que a gente vai planejar, a gente tenta exercer uma lógica reversa da que a gente costumava exercer na publicidade tradicional, a publicidade como ela foi concebida e quando ela ganhou escala. Então, antes a gente pensava, cara, quem que é minha marca, qual que é meu produto, quais são os diferenciais do meu produto e quem que é meu público-alvo, né? Como é que eu vou levar isso para a minha audiência? E hoje a gente pensa na lógica totalmente reversa. A gente primeiro olha para o público-alvo, quem são essas pessoas, o que elas estão conversando, o que elas estão pensando, sobre o que elas estão falando, e aí a gente vê que tipo de conteúdo elas estão consumindo quando elas falam sobre isso, o que é relevante para elas, o que é interessante para elas, qual é a linguagem, como é que elas falam, e aí sim a gente tenta encaixar a marca. Né? A gente tenta pensar, cara, no que essa marca acredita, o que essa marca pode trazer, qual é o ponto de vista que a marca pode trazer para que a gente possa se conectar com essas pessoas. A gente tem que sempre lembrar
que comunicação é identificação. Identificação é quando você vê que você tem um valor compartilhado com aquela pessoa, com aquela marca. Você fala, cara, essa marca, essa pessoa acredita na mesma coisa que eu acredito. A partir daí, a gente começa a construir confiança, a gente começa a construir relacionamento e, naturalmente, a gente gera negócios depois. Né? O dinheiro, o lucro, o resultado acaba sendo a consequência do trabalho que a gente faz. Porque o que a gente busca quando a gente faz esse trabalho é a conexão. Então, olhando para a forma, né, descendo um pouco mais tático na forma de trabalhar, antigamente, quando a gente sentava, antigamente, que eu digo assim, gente, tem uns 3, 4 anos, a gente sentava para planejar o ano de uma marca, para planejar as ações de comunicação de uma marca, a gente plotava aquele calendário, né, e a gente pensava, cara, no primeiro semestre de marca aqui eu vou ter uma campanha de produto, no segundo semestre eu vou ter uma campanha institucional, aí eu tenho aqui o Rock in Rio, eu tenho aqui o Lollapalooza, ou então eu tenho o mês do orgulho, e eu sei que eu vou investir aqui nesses momentos, são as minhas grandes campanhas. Mas o que acontece? Infelizmente, a sociedade e a cultura, elas não seguem o nosso cronograma de marca, né? Elas não seguem o nosso planejamento. E aí a cultura acontece todo dia. Então, se você fala sobre música, as pessoas não vão estar falando sobre música só no Rock in Rio, ou só no Lollapalooza, ou quando a Lady Gaga lança um single. Né? A cultura acontece diariamente. Né? Se você está falando de Pride, se você está falando de orgulho LGBTQIA+, você não está falando só de junho, você não está falando só da parada. Né? Você está falando de representatividade que acontece o ano inteiro. Né? De pessoas que falam que sentem, na verdade, o ano inteiro. Tem pessoas que falam dos mais diversos assuntos o ano inteiro. Eu trouxe um case aqui muito legal, um exemplo de uma marca que vem construindo isso e que conseguiu construir muito bem, que é a Skol. A Skol, ela entendeu no ano passado quem ela ia ser nessas conversas do Twitter. Né? No caso, o Twitter é uma plataforma de conversas pública, onde todo mundo pode entrar, onde todo mundo pode conversar sobre alguma coisa. Eu vou ser aquela marca eu vou ser aquele seu amigo que te chama para um happy hour todo dia. Então, todo dia a gente vai sentar numa mesa de bar e a gente vai debater os temas do dia. E eles começaram a fazer isso lá atrás, mais ou menos na época da Betina. Não lembro se vocês lembram, não sei se vocês lembram da Betina, mas foi uma campanha de uma dessas empresas de investimento que falou que fez não sei quantos milhões, pouco dinheiro, e a Skol pulou na conversa falando, cara, eu sou a maltina e eu nunca vou fazer 1 milhão, porque o puro malte era justamente a cerveja que não era feita de milho. E a partir daí, cara, a Skol foi entendendo o que funcionava para ela, isso é muito importante também. Ninguém vai acertar de primeira para encontrar o seu tom, para encontrar a sua voz, para encontrar a sua personalidade, isso é uma coisa muito de tentativa e erro, é você ir exercitando, né, até você ter a musculatura suficiente para você entender o seu lugar e para você saber como é que fala. E a partir disso, a Skol foi entrando muito bem. Né? Então, quando a cientista desvendou a imagem do buraco negro, a Skol entrou na conversa falando que não era a imagem de buraco negro, que na verdade era um convite para tomar um Skol. Mais uma vez voltando para o sucesso do Game of Thrones, quando o copo de Starbucks foi deixado em cima da mesa, não era um copo de Starbucks, era uma latinha de Skol. Quando as redes sociais saíram do ar, e aí ficava aquela setinha de loading no Instagram, a Skol veio falar, cara, isso aqui não é um loading, isso aqui é a vida te convidando para tomar uma cerveja. E a gente vê até hoje, ela se mantém nessa personalidade, né, nesse trabalho, porque quando a gente tem a pandemia e todo mundo é obrigado a ficar em casa e ficar em isolamento social, a Skol sabe que você está com saudade da mesinha amarela, de sentar no boteco e conversar com seus amigos. E aí, quando a gente olha para esse trabalho que a Skol fez, a gente vê um trabalho de consistência aqui. A consistência é aquele negócio, essa consistência que vai construir a confiança. Porque quando você fala que quer fazer parte da cultura, que quer fazer parte do dia a dia, que quer fazer parte da vida dessas pessoas, a cultura ela não é um lugar para passar final de semana. Né? A cultura ela acontece todos os dias, a cultura ela está acontecendo agora. Então, se você não está ligado, está passando. E se você quer entrar pontualmente, talvez você seja visto como uma marca oportunista, como uma marca que está ali só enxergando um momento pontual, uma data comemorativa para vir e para falar. Isso é muito importante a gente ter em mente. Né? Se a gente vai entrar nos assuntos, se a gente quer conversar com as pessoas, se a gente quer construir esse relacionamento, é importante a gente viver a cultura.
E aí, depois dessa teoria toda, né, da gente explicar o que é Twitter e de eu explicar um pouco como é que a gente trabalha e um pouco como é que a gente pensa, né, como que a gente olha para ouvir as conversas das pessoas, para participar da vida delas, eu queria trazer essa conversa um pouco para o contexto da Covid. E falar sobre o que a gente tem lido das conversas das pessoas e o que a gente tem entendido que as pessoas precisam, o que as pessoas demandam das marcas, e trazer alguns exemplos de marcas que têm se posicionado super bem, que têm sido firmes nos seus propósitos, um propósito super adaptado ao contexto social de pandemia. Então, primeiro, um dado muito importante. Quase 80% das pessoas acreditam que as marcas devem ajudar no seu dia a dia. Então, assim, se você acha que a sua marca, ou que a marca que você atende, não tem um papel social, não tem o dever de cumprir um papel social, você pode achar, mas não é isso que as pessoas esperam de você. Então, o nosso ponto de partida cara, as pessoas estão esperando que você faça alguma coisa. E não só elas estão esperando, como elas confiam em você para fazer isso. Quando a gente olha para a confiança das pessoas no combate à pandemia, na eficiência para enfrentar o vírus, a gente vê que, cara, quando as governos trabalham em parceria com o setor privado, a confiança sobe muito mais. Acho que isso foi uma coisa que as marcas acabaram pedindo, de certa forma. Quando a gente olha para os últimos anos, as grandes marcas vêm para o Twitter, vêm para todas as outras plataformas, falam, cara, eu sou seu amigo, pode contar comigo, estamos juntos, quero ser seu companheiro, seu parceiro em momentos difíceis. E as pessoas acabaram acreditando, né? Os momentos difíceis chegaram e agora é a hora das marcas fazerem valer todo esse discurso e mostrarem que elas realmente têm um papel social a cumprir. E delas pensarem qual é a melhor forma, o que eu posso fazer aqui para minimizar os efeitos da pandemia de alguma maneira. Eu trouxe um tweet aqui do Anselmo Ramos, que é um grande da publicidade, aí, né, um tradicional da publicidade, que ele fala que toda a ideia para a Covid-19 parece a mesma por um motivo. A indústria está produzindo ideias em questão de dias. Né? Então, a fase de resposta já terminou, é hora da gente pensar um pouquinho e a gente não pode usar a pandemia como desculpa para a criatividade. Então, acho que a gente não pode tratar a Covid-19 como um briefing, né, como um briefing publicitário. A Covid-19 é um problema sério, e as marcas têm que entender, cara, como é que eu posso fazer? Eu não preciso... A questão aqui não é ter uma sacada, fazer um trocadilho engraçado, mas sim entender que comunicação é mais importante do que propaganda agora. A gente não está se comunicando para promover a nossa marca. A gente não está se comunicando para vender mais produtos. A gente está se comunicando para minimizar os efeitos da pandemia de alguma forma. Quais são os efeitos da pandemia que a gente pode minimizar? Desinformação, né? Então, cara, eu posso produzir álcool em gel, eu posso doar dinheiro, as pessoas elas estão mais carentes, as pessoas querem mais entretenimento, as pessoas estão com mais tesão, né? Então, tem muitas coisas que as pessoas estão falando e que talvez a gente possa trazer alguma mensagem, a gente pode se comunicando, conversando, a gente pode aliviar um pouco a barra delas. E algumas marcas fizeram isso muito bem no Twitter, né? Vieram para o Twitter e trouxeram essa conversa de maneira muito precisa. Um exemplo muito legal é a Turma da Mônica, né, que abriu um precedente e quebrou uma tradição de décadas quando o Cascão lavou as mãos. Então, todo mundo falando lave as mãos, aquela informação. Na verdade, aquela desinformação rolando, né? Será que é um vírus perigoso mesmo? Será que é só uma gripezinha? Enfim, muita gente na dúvida. E aí vem a Turma da Mônica para reforçar essa posição, para prestar um serviço, para falar, gente, é tão importante lavar as mãos que até o Cascão está lavando as mãos. Então, flexibilizaram a narrativa deles, a tradição deles, a história deles para passar essa mensagem, para reforçar essa importância, né, na mobilização do combate ao coronavírus. A Prefeitura de Teresina optou já por ser mais direto ao ponto, né? Colocou um sofá, meio caixão e falou, se você não ficar em casa, as consequências podem ser irreversíveis. Então, a gente vê aí, no meio de tanta desinformação e até de briga política, né, de governos e esferas governamentais discutindo, a Teresina já foi direto ao ponto. A Netflix também mandou muito bem,
Então, a Netflix, ela tem um propósito, ela acredita que um mundo com mais entretenimento é um mundo com mais empatia, um mundo com mais diversão, entendendo que as pessoas estão ficando em casa, que as pessoas já devoraram todo o catálogo da Netflix, não tem mais nada para assistir. Ela fala, cara, o importante é ficar em casa, o importante é ter o que consumir, eu não faço nem questão que você consuma os meus conteúdos, então deixa eu te indicar aqui outros conteúdos de outras plataformas para você ficar em casa. E aí ela fala, cara, se você gostou de Black Mirror, você provavelmente vai gostar de Years and Years da HBO. Se você gostou de Orange is the New Black, você vai gostar de Fleabag da Amazon Prime Video. Então você vê que, cara, o importante para ela aqui não é competir, não é ser a primeira, o importante é fazer com que as pessoas tenham entretenimento em casa. Outra marca que fez isso muito bem é a Natura. Né? A Natura, ela adaptou o propósito dela ao contexto de maneira assim, cirúrgica, porque ela já estava muito firme nisso, ela já vinha trabalhando o propósito há muito tempo. Então, no Twitter, a Natura se manifesta por meio da Nath, né? A Nath é essa personagem que representa a Natura, e ela fala sobre autocuidado, sobre o carinho com o próprio corpo, sobre você se aceitar, isso está muito, sobre ver o mundo mais bonito, né? Isso está muito presente, não só nos produtos da Natura, mas nas mensagens da Natura, e quando você entra num contexto de pandemia, ela vai lá e faz um aplicativo para cuidar de saúde mental, para você meditar, porque entende que as pessoas estão pirando, as pessoas estão ficando malucas dentro de casa. Né? A gente não fala só do lado romântico da pandemia, né, de lives, de reuniões com os amigos, mas também existem coisas feias que estão acontecendo durante a pandemia e é da nossa responsabilidade não ignorar essas coisas. Como, por exemplo, a Avon, que viu que a violência doméstica, o índice de violência doméstica estava crescendo muito durante a pandemia, né, das mulheres trancadas dentro de casa com seus parceiros, aí, sofrendo essas violências, criaram uma rede de apoio, criaram uma comunidade, e falando, durante a quarentena, muitas mulheres estão confinadas com seus agressores, aumentando a violência doméstica em até 50%. Mesmo isoladas, elas precisam saber que não estão sozinhas. DR tem esse tweet e lute com a gente. Isoladas sim, sozinhas não, mostrando que ela estava lá do lado. E recentemente, na semana passada, a gente viu a Doritos, né, que tradicionalmente... Está com o tempo já chegando ao final da tua atividade. Beleza. Vou agilizar aqui, tá terminando já. Doritos fez um beijaço na timeline. Para não deixar a parada morrer. Então, acelerando aqui no final, é essa consistência que vai gerar a confiança. E a provocação que eu gostaria de deixar para vocês é, quando isso tudo passar, quando essa pandemia passar e a gente olhar para trás, a gente vai ter orgulho do que a gente fez. A gente está esperando o momento certo de se comunicar, mas nessa espera de um manual pela Covid, pode ser que a gente descubra que as ferramentas que a gente precisava estavam nas nossas mãos, né? É só olhar para as pessoas, olhar para as conversas do Twitter, entender o que as pessoas estão falando, né? Porque hoje em dia, em tempos turbulentos, as pessoas acabam olhando para as marcas como ilha de estabilidade. As pessoas confiam nas marcas e esperam que as marcas façam alguma coisa. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês.